meus queridos alunos da escola Júlia Alenquer Fontinelli, aqui professor Oséias Oliveira, da disciplina de Química, alunos dos primeiros anos da manhã, certo? Vamos fazer aqui a nossa aula de recuperação paralela. Você que ficou abaixo da média tem uma oportunidade agora de recuperar. Para quem está na média, vale ponto extra para o próximo semestre. Os conteúdos que nós vamos revisar são justamente os que foram repassados para vocês no primeiro semestre, né? Então, vamos lá abordar aqui os nossos conteúdos, tá certo? Façam as atividades referentes a essa aula, não esqueçam. Então, a gente viu o conteúdo de matéria, tá? Eu passei para vocês. A gente vai rever aqui um pouco sobre o que é matéria, que no estudo da química corresponde a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Se ocupa um lugar no espaço, apresenta volume. Um exemplo aqui nós temos uma árvore, é um exemplo de matéria, que dessa matéria nós podemos ter aqui o corpo, que é a madeira, e o objeto, que é uma mesa, um banco, seja lá qual for o objeto que possa ser feito através da madeira que vem da árvore, tá certo? Essa matéria, ela tem várias propriedades, né? Propriedades essas que podem ser observadas, tá? E também classificadas, tá? Quando você olhar para uma matéria, você vai identificar essas propriedades e analisar se elas são propriedades gerais ou específicas, tá? Nas gerais, são propriedades comuns a toda a matéria. Toda a matéria vai ter que ter esse tipo de propriedade, que aqui nós temos algumas, né? Ó, que foram trabalhadas com vocês. Massa, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, né? Pode ser compressível, né? Questão da compressão. Elasticidade e indestrutibilidade, não pode ser destruída, né? Ela se transforma. E propriedade específica, que é uma propriedade particular daquela matéria, né? Só ela tem, no caso. Que pode ser a densidade, cada matéria tem a sua densidade, dureza também isso varia. Ponto de fusão, ebulição, calor específico. Permeabilidade, né, a capacidade de reter ou não água, e condutibilidade, a capacidade de conduzir eletricidade ou não, né? Então isso são propriedades específicas que dependem de cada matéria, não é todas que tem, tá bom? Um pouco sobre substâncias puras, simples e compostas, né? O que a gente pode analisar aqui? Que as substâncias puras e simples, elas são formadas a partir de um mesmo átomo, certo? Apenas o mesmo elemento químico vai compor ali a substância. No caso aqui o gás hélio, aqui o oxigênio, o fósforo. Você observa que nas cores ilustradas é a mesma cor, né? Ó, para todos os átomos ali que compõem a substância, tá? Já na substância composta, a gente modifica as cores para facilitar o entendimento, né? Ó, o arranjo dos átomos de 2 ou mais elementos químicos. É isso que é uma substância composta, né? Ó, água, nós temos hidrogênio com oxigênio. Ácido clorídrico, nós temos hidrogênio com cloro. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, nós temos carbono com oxigênio. Então, você vê que tem mais de um átomo que está formando essa substância. Então, a gente vai classificá-lo como composto, né? E temos também as misturas, né? Misturas é a junção, né, de duas ou mais substâncias, né? Se eu tenho substâncias simples, né, se eu juntá-las ali, eu vou fazer uma mistura, né? Como também com as compostas, tá? Então, misturas é quando a matéria é constituída por mais de um tipo de molécula, ou seja, mais de um tipo de substância, né? Você observa aqui no desenho como é que é, ó, várias cores diferentes representando substâncias diferentes, tá? Na classificação elas podem ser o que? As misturas homogêneas ou heterogêneas, tá? Então vamos ver a definição de cada uma aqui. Mistura homogênea é o que, gente? É quando ela apresenta, né? A mistura apresenta um único aspecto, né? Ou seja, você observa as mesmas propriedades em toda a extensão da mistura ali, né? Ó, observa aqui, água mais açúcar, está dissolvido o açúcar, então você não percebe a diferença entre as substâncias. Então eu digo que eu tenho um sistema homogêneo por isso, né? Eu tenho duas substâncias diferentes, mas eu não percebo ali a diferença entre elas porque está bem misturado, né?
e formando um sistema homogêneo. Na heterogênea já é o contrário. Apresenta mais de um aspecto, né? Ou seja, mais de uma fase, né? Ó, óleo e água são immiscíveis, não se misturam, e eu consigo perceber a diferença. Ó, uma fase, duas fases, né? Isso aqui tem a ver com a densidade. Quem é mais denso fica embaixo, menos denso fica em cima, né? Certo? Um exemplo aqui, ó. Se nós adicionar excesso de água a uma mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, nós vamos ter o que, gente? Observe, água em excesso vai dissolver o sal, o açúcar, vai ficar somente água com areia, né? Você vai perceber, visualizar apenas água com areia. Então, esse sistema a gente classifica como heterogêneo bifásico, ou seja, heterogêneo de duas fases, tá? Quantas substâncias nós vamos ter aí? 4. Água, açúcar, areia e sal, mas apenas duas fases, tá bom? Vamos lá para a separação de misturas, né? Método de separação de misturas, no caso aqui as heterogêneas, tá? Que nós podemos usar esses métodos aqui, ó. Se eu tenho um sólido misturado com sólido, eu uso esses métodos aqui, né, para possível separação, tá? Pode ser mais de um método também para a mesma mistura. Sólido e líquido, eu uso esses aqui, tá? Se eu tenho dois líquidos, eu posso usar a decantação, tá? Vai mostrar a diferença de densidade entre eles, né? Se eu tenho um gás com sólido, eu posso usar esses dois métodos aqui, tá bom? Agora, de misturas homogêneas. Se são homogêneos e é um sólido e um líquido, eu posso usar esses métodos aqui, esses dois métodos aqui, né? Se são líquido e líquido, mais homogêneo agora, né? Destilação fracionada resolve. Gás com gás, liquefação fracionada resolve com certeza aí para me separar esses gases, tá? O assunto aqui, o último assunto, reações químicas, tá bom? Reações químicas nada mais é do que as transformações químicas que acontecem entre as substâncias, tá bom, gente? Ó, combustão, né? Que é a reação aqui da decomposição, né? Ó, no pão. Aqui também, aqui, ó, evaporação, né? O cozimento do alimento que está aqui nessa panela, tá? A transformação química do gás aqui também, tá? O mofo aqui, ó, nessa laranja ou limão, tá bom? Aqui também acontecendo aqui a decomposição aqui também dessa estátua aqui, né? Ó, pode ser até chuva ácida que está ocasionando aqui essa transformação, tá bom? Então, o que acontece? Quando substâncias se misturam originando novas substâncias, nós dizemos que aconteceu aí uma reação química ou uma transformação química, tá? As evidências dessas reações químicas são o que, gente? As mais comuns: mudança de cor, liberação de gás, né? Com bolhas, inalação de cheiro, liberação de luz, calor, alteração na textura, tá? Precipitação, tá bom? De um sólido, explosões também, né? Nas imagens aqui retratam bem algumas evidências de reações químicas. Um exemplo aqui de reação química aqui, gente, ó, cobre sólido, tá? E uma solução de nitrato de prata aquoso, isso aqui tem no livro de vocês. Com o tempo, né, nós vamos obter aqui na reação B a mistura, tá? Com o tempo nós vamos ter o que aqui no item C, ó, prata sólida, é isso aqui, ó, tá? E o nitrato de cobre aquoso, que é o líquido azulado aqui, ó. Então, houve aqui uma reação química entre reagentes do meu lado esquerdo e produto do meu lado direito. Lei de conservação das massas, ou lei de Lavoisier, né? O químico Lavoisier, ele instituiu aqui a lei de conservação das massas, onde a massa dos reagentes ela tem que ser igual à massa dos produtos. Vamos ver como é isso, gente, ó. Eu tenho 4 gramas de metano reagindo com 16 gramas de oxigênio. Reagentes. Vai formar o quê? 11 gramas de gás carbônico e 9 gramas de água, tá? Não, as proporções são diferentes, mas a soma é a mesma. Olha só. 4 mais 16, 20. 11 mais 9 também dará 20, tá? Então, a massa permanece a mesma, né, ao longo da reação química, tá? Aqui são as moléculas participantes dessa reação química, tá? Numa reação química, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, ou ainda, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é a famosa lei de Lavoisier,
que tudo é transformado, né, na natureza, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo. A reação entre 23 gramas de álcool etílico e 48 gramas de oxigênio produziu 27 gramas de água ao lado de gás carbônico. Ele não deu aqui o valor do gás carbônico, é isso que nós vamos encontrar. A massa do gás carbônico obtida foi de os itens aqui. Vamos expressar aqui a reação e vamos resolvê-la, né? Vamos colocar aqui os valores que a questão deu, ó, certo? E o valor aqui da água e a massa em gramas do gás carbônico que nós precisamos encontrar. Então, vamos lá. 23 mais 48 é igual a M mais 27, ou seja, M é igual a 71 menos 27. 23 mais 48, 71, menos 27, vai me dar o valor da massa do gás carbônico, que é 44, tá bom? Tranquilo, gente, simples assim. Façam os exercícios de recuperação paralela, valendo a sua recuperação de aprendizagem na média, né, com a sua média, e ponto extra para quem já está ok, né? Um abraço a todos e até a próxima. Tem a reação aqui, perdão. E agora sim, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.